E aí, galera da terceira série do ensino médio, eu sou o professor Fernando e estou aqui para mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os autores fundamentais, Durkheim, Spencer, Marx e Weber, ok? Nessa aula você vai ver os seguintes temas também. Introdução aos autores fundamentais, nós veremos também cada um deles aqui nessa aula aqui separadinho, ok? Beleza? Então vem comigo aqui. Você já sabe que a sociologia é a disciplina que estuda os comportamentos e as ações da comunidade como um todo da sociedade, certo? Mas para estudar, foram vários teóricos que fundamentaram essas ideias. E esses principais se dividem por escolas. Eu vou te mostrar aqui algumas escolas que nós temos. O Augusto Comte é positivista, o Durkheim é da escola funcionalista, o Spencer também é positivista, o Marx é materialista e o Weber faz a agência, a corrente do pensamento agência. Ok? A gente vai ver nesse capítulo aqui várias teorias, tá? Algumas eles concordam entre si, outras eles discordam, mas todos estão preocupados em encontrar soluções para as sociedades ou de entender melhor a ação das sociedades. Ok? Então vamos lá. O primeiro é o Herbert Spencer, que ele é um inglês que nasceu em 1820 e faleceu em 1903. Eu preciso que você acompanhe aí na sua apostila o primeiro parágrafo para a gente entender um pouquinho, tá? Qual que é o questionamento dele. Grifa aí na sua apostila o seguinte. Olha lá. Spencer, ele escreveu a obra Os Princípios da Sociologia e em 3 volumes ele desenvolve respostas para a seguinte tese. Volta aqui comigo que eu preciso muito fixar essa tese na sua cabeça, tá? Como uma sociedade consegue manter-se unida, mesmo crescendo, tornando-se complexa e heterogênea. Você entendeu? Se você não entendeu, não tem problema, eu te explico aqui, tá? Ele está se questionando assim, as pessoas não são diferentes? As pessoas não têm gostos diferentes, pensamentos diferentes? Como então elas conseguem se manter unidas em uma sociedade? E para isso, ele organiza esse pensamento de 2 maneiras aqui, que eu preciso que você acompanhe aí no box da sua apostila, do seu livro digital ou do seu livro, ok? Acompanha comigo. Uma delas diz o seguinte, criando interdependência entre os seus componentes, concentrando o poder para controle das atividades da sociedade. Volta aqui comigo que eu vou te explicar. Como assim criando interdependência entre seus componentes? Era muito comum nas primeiras sociedades, tá? Nos primeiros grupos humanos, a gente ter a criação de totens. O que são totens? São objetos que acabavam ligando aquela comunidade. Esses totens poderiam ser religiosos ou apenas objetos mesmos. Vamos trazer isso para os dias de hoje? Pensa o seguinte, você faz parte da sociedade, ok? Na sua cidade, todo mundo tem um objeto, tá? Não vou colocar qual objeto que é, mas pensa aí, tá? Pensa num celular. Pensa que 95% das pessoas dessa sociedade possuem um celular, ok? Talvez 2% não ligue, talvez 3% não ligue. O resto que sobra dessa porcentagem acaba tendo um desejo enorme de possuir aquele objeto, no caso o celular. Então é isso que ele fala também, que os materiais esses componentes acabam causando interdependência entre as pessoas. Ok? A segunda parte aqui do tópico dele eu vou te explicar. Concentrando o poder para controle das atividades da sociedade. Como assim concentrando o poder? As primeiras sociedades se organizavam em reinos, elas tinham reis. Lá na Mesopotâmia, eles tinham o Patesi, que era um rei político, militar e religioso. Então veja como a sociedade se unia em torno de uma pessoa que concentrava o poder político, o poder militar e também o poder religioso. Então vocês viram aqui os 2 elementos que podem unificar, mas ele não para por aí, tá? Ele fala que quando um sistema não funciona, há uma falha na interdependência. E se isso não funcionar, essa sociedade virá a desmoronar. Mas, sabe, aquela questão do totem lá que eu te falei?
vai ter um outro filósofo que também vai utilizar isso para justificar o seu pensamento. Professor, às vezes você fala filósofo, às vezes você fala sociólogo e às vezes você fala pensador. É que esses pensadores, eles se envolvem em várias áreas do conhecimento. Tá? E por isso que às vezes você acaba aprendendo sobre o mesmo pensador lá em história, lá em filosofia e também aqui em sociologia, tá bom? Então fica despreocupado em relação a isso. Ali no segundo parágrafo, após o tópico, eu preciso de que você grife na sua apostila aí, porque essa informação é bem importante, tá? Os sistemas de símbolos, culturas, valores, crenças, religião, arte, língua, é a base da interação de uma sociedade. Durkheim, ele seguiu essa mesma lógica e denominou esse fenômeno de consciência coletiva. Volta aqui comigo. O conceito de consciência coletiva ele é bem importante, porque por mais que as pessoas sejam heterogêneas, dentro delas existe uma consciência coletiva. Isso pode estar presente na ética e na moral. E é isso que acaba ligando essas sociedades e respondendo também o questionamento de Spencer, de como que elas conseguem se manter unidas, mesmo possuindo particularidades. Ok? Depois de falar sobre essa consciência coletiva que eu acabei de te explicar, Durkheim ele procura também entender a sociedade num nível interpessoal. Ele estuda a religião, e ele vai remontar à religião dos povos aborígenes. Ele vai perceber que existe uma interação criativa entre eles, uma força natural acima deles. Em função dessa força, os aborígenes eles constroem totens, aquele que eu te expliquei ali. Ok? Vamos resumir aqui bem facinho para você entender. Olha ali aquele box. Em resumo, todo esse movimento criava vínculos entre as pessoas, ou seja, objetos materiais também criam vínculos entre as pessoas, como os totens eram. A conclusão dele é que a interação entre os indivíduos cria uma cola que mantém a sociedade unida. Isso é chamado de coesão social, ok? Toda sociedade, então, segundo Durkheim, tem uma consciência coletiva e essa consciência coletiva, essa junção, também é unida por uma coesão social. Ok? Tranquilo? Agora eu vou te falar sobre mais dois pensadores muito importantes para a base do pensamento sociológico. Outro é o Karl Marx, que ele vai analisar a sociedade que ele estava vivendo na época, que era aquela sociedade muito rápida, tecnológica, que estava sendo atropelada pela Revolução Industrial. Tá? A gente tem a primeira fase da Revolução Industrial e a segunda, quando eles começam a utilizar o petróleo, as indústrias crescem, mas nesse início de Revolução Industrial, nesse momento da Revolução Industrial, as condições de trabalho nem sempre eram as que os trabalhadores mereciam. Então, ocorria de alguns locais trabalhadores chegarem a exercer uma carga horária de 18 horas. O que acontece? Nisso, Karl Marx ele vai desenvolver na sua teoria o conceito de mais-valia, que é aquilo que o trabalhador vende pela sua força de trabalho, o que ele recebe não é suficiente em relação àquilo que ele se esforça a fazer. Ok? Então, ele, ao vender a sua força de trabalho, o que ele recebe não é compatível, tá? Existe um desnível. E por isso ele vai dizer que nessas sociedades, uma das grandes coisas que vai causar mudanças e rupturas de paradigmas serão a luta de classes. Ok? A luta de classes é o que move as sociedades a quebrarem esses paradigmas entre aqueles que se sentem prejudicados por um sistema que buscam melhores condições para as suas vidas. Ok? É isso que, segundo ele, explica as revoluções e os diversos movimentos sociais que a gente encontra na história das sociedades. Tem também um filósofo, pensador, sociólogo muito importante que eu preciso passar para você, que é o Max Weber. Ele também é lá da Alemanha, tá? Ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Olha só, o contexto em que ele vive é um contexto bem agitado para a história europeia, principalmente para a história da Alemanha. Por quê? Está ocorrendo a corrida imperialista e a gente tem também a Primeira Guerra Mundial. E Max Weber presenciou tudo isso. E qual será que foi a influência que isso teve no seu pensamento? Para ele vai falar que as sociedades são movidas por uma ação social. Tá? O que é uma ação social? Tem aqui bem certinho para eu te explicar. Olha aqui.
Portanto, para esse autor, a ação social significa que uma ação que se refere ao comportamento de outro, orientado por esse em seu curso. Dessa forma, uma ação social pode ser referente a fins, relacionada ao comportamento de outras pessoas, utilizando meios para alcançar determinados objetivos. Referente a valores, relacionado a crenças e valores éticos e religiosos. Referente a ligações afetivo-emocionais, por afetos ou estados emocionais. E referente ao modo tradicional, por costume arraigado ou tradição. É bem importante que agora que eu falei um pouquinho desses três pensadores, um dos conceitos para Weber sobre a sociologia é que ela é uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e, assim, explicá-la, casualmente em seu curso e em seus efeitos. Entende-se, nesse caso, um comportamento humano. Grifa essa parte aí que é bem importante para você. Ok? Então, vamos sintetizar um pouquinho todos esses autores que eu falei para você, que são a base do pensamento sociológico? Vem comigo aqui. Spencer, na Inglaterra, suas principais ideias são: sociedades organizam-se criando interdependência entre seus componentes e concentrando o poder para controle da sociedade. Durkheim, França. A interação entre os indivíduos cria uma cola que mantém a sociedade unida, ou seja, a consciência coletiva. Marx, a sociedade é uma constante luta de classes pelo poder. E Weber, para que um fato ocorra na sociedade, é necessária uma combinação de fatores para desencadeá-la. Lembra que eu falei de qual que seria a influência da Primeira Guerra no pensamento de Weber? Está aqui, ó, para que ocorra uma sociedade, para que ocorra de fato na sociedade para que um fato ocorra na sociedade, é necessário uma combinação de fatores. Ou seja, retoma aí um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Quando a gente tem todas essas sociedades se mobilizando por conta de uma guerra, são vários fatores que vão causar. Lembra lá? Corrida imperialista, nacionalismo, e olha como tudo isso está presente na análise social do Max Weber. Ok? Para a gente sintetizar aqui, eu vou passar para você que você faça aqui agora mesmo comigo nessa aula a atividade da página 19. Porém, tem um texto ali, eu não vou ter tempo de ler com você. Eu peço para que você pause esse vídeo, tá? E depois a gente vê ali o que ele está pedindo, ok? Pode pausar. Pronto, espero que você já tenha lido. Se você não leu, eu sei que deve ter ficado meio estranho fazer isso, mas não tem problema não, tá? A gente é professor e está acostumado com essas situações, né? A produção dá risada aí, né? Então, vamos lá. Após esse texto, ele fala sobre o discurso sobre a origem da desigualdade. Ele retoma um filósofo iluminista, o Rousseau. O Rousseau vai dizer que o início da desigualdade é por conta da propriedade privada. Então, por alguns terem propriedades maiores do que as outras e porque outros não têm propriedade, a sociedade acaba crescendo e a desigualdade social acaba crescendo junto com ela. Você lê bem com calma ali o enunciado e tenta resolver. Bom, para que você fixe esses conhecimentos na sua cabeça, eu vou pedir para que você faça as atividades da página 20 e também da página 21, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado sobre esses temas que nós abordamos hoje. Eu agradeço a sua atenção. Eu sou o professor Fernando. Nos vemos na próxima.